Querido Maestro Jesús, queridos benefactores, nos encontramos, Señor, reunidos para este estudio más de la mediunidad, sobre estos libros maravillosos, nuestros queridos André Luis, nuestro querido Chico, agradeciéndote, Señor, la oportunidad de aprender más, de conocer más sobre la vida espiritual, de haber permitido a estos benefactores, haber traído estos mensajes que tanto bien hacen en nuestros corazones y nuestras almas, pidiéndote la ayuda, Señor, para que podamos ir más allá de las palabras, para que podamos entenderlas entre líneas, para que podamos ampliar nuestros horizontes y descubrir todo lo que este Espíritu bueno nos quiere enseñar. Pedimos tu ayuda, Señor, también para vivir nuestra vida de forma correcta, escogiendo mejor, teniendo mejor discernimiento, pidiendo sabiduría por medio de estos estudios, por medio de nuestras experiencias, porque queremos ser libres, Señor. Tenemos el ejemplo de estos espíritus sufridores que nos permiten ver otras realidades, realidades por las que ya pasamos, por las que queremos superar hoy en día. Abre nuestros corazones, Señor, al entendimiento. Abre nuestras mentes a la comprensión y que podamos en este camino caminar juntos, crecer, superar, transformarnos. Quédate siempre con nosotros, Señor, y permite siempre que estos espíritus benefactores vengan a nuestros hogares, trayendo energías saludables, no solo para nuestro cuerpo físico, pero sobre todo para nuestras almas. Bendice, Señor, nuestro encuentro de hoy, que podamos ser inspirados, que nuestra querida allí también pueda recibir la inspiración para la presentación de hoy. Gracias por tu presencia, Maestra. Quédate con nosotros hoy y siempre. Que así seas. Assim seja. Muito obrigada, Yuri. Muito obrigada a todos pela presença. Então, hoje nós vamos encerrar o capítulo 5. Já estamos terminando o capítulo 5, vai muito rápido, não é? É a terceira parte, então, do capítulo Operações Seletivas. Nós vamos entender hoje o que significam essas operações seletivas. E para poder entender, eu fiz fui buscar no início do capítulo um pouco, né, do que estava esperando André Luiz, o Gúbio e o Eloy, que estão numa cidade, no mundo espiritual, numa cidade estranha, como nós estudamos no capítulo anterior. E eles estavam, então, aguardando o encontro com o Gregório, né? Mas, para que eles pudessem encontrar o Gregório, eles tinham que passar por um exame antes. Então, ele vai dizer que eles precisariam passar por um exame antes de qualquer contato direto com este aludido sacerdote. Então, eles foram levados num recinto, né, que ele diz que era um grande recinto, né, de largas dimensões, onde ali estavam dezenas de entidades em deploráveis condições. Então, todas essas entidades que estavam naquele lugar iriam também passar por esse exame. Ele descreve aquelas entidades, né, o perispírito de todos eles que ali estavam, né, muitos eram pacientes, outros eram espectadores que estavam ali para ver, né, era como um evento que estava acontecendo naquele lugar, e aqueles espíritos mostravam a mesma opacidade
do corpo físico, né? Eles tinham o corpo espiritual muito denso, né? Então parecia que estavam, né, num corpo físico de tão denso era o perispírito desses espíritos. Alguns servidores daquela casa, né, alguns técnicos, ele chama de técnicos, separavam as pessoas em vários grupos, de acordo, né, com a vibração daqueles espíritos, e eles entrariam então em seleção para um julgamento oportuno. Então, eles estavam sendo separados de acordo com as vibrações. E eles presenciariam ali então uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados ali. Então, é uma cidade onde que era governada por alguns espíritos que comandavam aquela cidade. E ali existiam alguns juízes, né? Nós estudamos isso no início do capítulo. Mostrou, né, como eles entravam no recinto e todo cheio de pompas, né? E aqueles espíritos todos ali ignorantes, né? Existiam ali espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados, e eles eram identificados através das cores do halo desses espíritos. Então, o perispírito exalava, né, uma energia, e essa energia tinha cores, e eles eram meio que separados por essas cores. Então, esses técnicos que estavam ali, eles iam fazendo a separação desses espíritos. E enquanto eles observavam tudo isso, o Gúbio, ele ia explicando, né, o que estava acontecendo. Então ele dizia que cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Então eles eram agrupados segundo a mente que eles tinham, né? Segundo a energia que eles exalavam. É como um magnetismo, né, que fazia a separação ali. Eles sofrem a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente naquelas regiões. Então, eram os juízes, né, que faziam essa vigilância, e eles eram espíritos, né, de um grande poder magnético, né? Ele diz aqui, né, que esses juízes, eles organizavam tudo e tinham uma forma de agir sobre aqueles espíritos de forma muito dura, né? De forma muito severa. Isso foi a primeira parte. Na segunda parte desse capítulo, um dos julgadores que tomou o comando daquela reunião, ele disse várias coisas para aqueles espíritos e na fala dele ele exalava medo, né? Ele exalava dureza. Então aqueles espíritos tinham um certo medo desses juízes. Então ele dizia: esta casa não pune nem recompensa, a morte é caminho para a justiça. Não somos distribuidores do sofrimento, e sim mordomos do governo eterno, do governo do mundo. Nossa função é de selecionar delinquentes. Então, eles trabalhavam ali como os julgadores mesmo, né? De julgando aqueles espíritos pelos crimes ou pelas ações cometidas na vida física, e, de acordo com a mente desses espíritos, eles iam fazendo esse julgamento, né? E ele dizia, então, que eles eram que esses espíritos eram seguidores do vício e do crime, e eles deveriam tremer de medo ali. É, ele dizia também que esses espíritos eles eram condenados por eles mesmos, porque eles conservavam a mente prisioneira das mais baixas forças da vida. Então, eram mentes ainda muito doentias, né? Mentes ainda presas ao erro, aos vícios do mundo e que estavam ali sob o jugo, né, desses juízes implacáveis. E ele disse que ninguém escaparia ali dos resultados das próprias obras, né? Então, o que eles estavam fazendo ali, eles seriam julgados de acordo com as suas próprias obras, né? De acordo com as suas ações no mundo. Então, nós discutimos, né, a respeito disso tudo na semana passada, né? Esses juízes, eles se diziam como os representantes do governo do mundo, eh,
eram espíritos, né, que se colocavam nessa posição devido já à posição que ocupavam talvez no mundo, né, e que eles usavam a culpa daqueles espíritos, porque são espíritos que estavam conscientes da própria culpa, né, dos erros que haviam feito durante a vida. E então essa culpa, eles usavam a culpa desses espíritos para escravizá-los, né? É, jogando sobre eles a truculência que eles tinham, o desejo de domínio que eles tinham sobre aqueles espíritos. Então eram juízes, né? Porque eles eram capazes, né, de comandar esses espíritos, porque eram espíritos que sabiam que haviam cometido crimes, que se sentiam culpados, né, e que eles sabiam que precisariam ser julgados de alguma forma. Então, esse governo do mundo, eles se diziam do governo do mundo como se eles, para aumentarem ainda mais, né, o poder de julgamento que eles exerciam, sobre aqueles espíritos. Ele diz então que a sentença está inscrita no psiquismo deles e que esses juízes, eles não faziam isso para reconduzi-los a Deus, né? Mas eles faziam isso para se afirmarem como autoridade. Então, eles não estavam ali trabalhando em nome de Deus, eles estavam ali para exercerem um poder, de se sentirem superiores diante daquele grupo todo, né, de espíritos que são, né, culpados e se sentiam culpados e de consciência pesada. Aí na parte anterior, então, eles falaram de uma mulher, né, que ela foi pela força magnética daquele julgador, ela, ela meio que contou, né, ela descreveu o que ela havia feito, era uma mulher que havia matado seus 4 filhinhos e também assassinado o seu esposo. Ela carregava em si uma grande culpa, né? E o juiz vai dizer que a sentença foi lavrada por si mesma, que ela não passa de uma loba, de uma loba. E ela foi, né, à medida em que ele exercia o magnetismo sobre ela, ela foi se transformando em loba, né? Ela foi o semblante dela foi se transformando numa loba. E aqueles espíritos desencarnaram, então, em profunda cegueira, né? Esses espíritos estão ali porque eles, quando desencarnaram, eles desencarnaram com a consciência, com a consciência culpada, eles desencarnaram trazendo, né, levando na mente, né, os problemas que viveram na vida e, de certa forma, se sentindo culpado pelo que fizeram. Então, quando a gente faz um erro, né, a gente leva na consciência o erro feito. E enquanto não se arrepende, né, enquanto não busca a redenção, enquanto não busca refazer o caminho, é, vai sofrer as consequências da situação mental em que se encontram. E no finzinho da segunda parte, então, o Gúbio vai dizer, né, que aquela mulher, ela não passaria, nós podemos estender aqui essa fala para todos aqueles espíritos que estavam ali, né, nenhum deles passaria por essa humilhação se não merecesse. Além disso, né, aquela mulher, ela se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair e pode também esforçar-se intimamente para renovar a vida mental para o bem supremo. Então, era tudo uma questão de mudança da mente, né? De pensamento, de sentimento. Então, se ela renovasse a vida mental dela, assim como todos aqueles espíritos que ali estavam, se existisse uma mudança efetiva, né? Da energia, da mente, dos pensamentos, eles poderiam se colocar em sintonia com os benfeitores, né? E o Gúbio vai dizer: onde colocamos o pensamento, aí se desenvolverá a própria vida. Então, foi assim que terminou a segunda parte, e entramos na parte final do capítulo. E ele descreve que ali, aqueles espíritos que estavam ali, eles estavam lamentando muito, né, com interjeições de espanto e de dor que eram proferidas, até que o magistrado, né, aquele julgador, ele fez um gesto, né, e determinou o silêncio de todo mundo, né, de forma muito dura. E ele disse que os espíritos seletores se materializariam,
né? Então, eles estavam aguardando a chegada desses que ele chama de espíritos seletores. É, e ele disse que ali os interessados, né, aqueles espíritos, eles poderiam solicitar desses espíritos as explicações que desejassem. Ele ergueu a mão, né, como participando de um estranho culto, ele fez uma invocação, com alguns gestos, né, que mostra a condição de respeitável sacerdote, numa grande solenidade. E naquele momento, então, um lençol nebuloso apareceu na tribuna. Existia uma tribuna ali que estava desocupada, e nesse momento, então, chegam essas três entidades, né, esses três espíritos que se materializam ali, diante dos olhos assombrados dos que estavam ali naquela assembleia. E um deles eles identificaram como o chefe, né? Então ele tinha um deles é como se estivesse numa hierarquia superior, né? Numa autoridade maior diante dos outros dois que o acompanhavam. E esse que apresentava essa autoridade, ele trazia consigo um instrumento nas mãos. Lá ele vai descrever, né, as túnicas que eles usavam, né, eram túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo. Essa cor amarela a gente depois vai poder, né, discutir por que essa cor, e quem são, né, esses espíritos, porque ele vai dizer que ele não conseguia saber, né, de onde estavam vindo esses três espíritos, mas a gente vai depois poder fazer, né, discutir sobre isso. Eles também apresentavam uma auréola, né, viva em volta da fronte. E essa auréola desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão de ferro incandescido. Então, ele faz aqui uma descrição desses três espíritos que se materializam ali. Os que acompanhavam aquele que era o chefe dos três, né? Ele descreve como servidores da personalidade central. Eles traziam folhas, né? Eles pegaram folhas de apontamento num cofre vizinho, e nisso eles descem, né, dessa tribuna e vão em direção aos grupos que haviam sido formados pelos técnicos. Então, naquele momento, né, que estava aquele barulho todo, né, todos muito perturbados, e de repente ficou todo mundo em silêncio, né, e uma inesperada quietação tomou conta da turba. E ele vai dizer que ele ainda não sabia, né, o André Luiz, não sabia de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. No entanto, ele reparou que o chefe daqueles três, ele mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Então, era alguém que apresentava, né, uma certa tristeza. Também poderemos falar sobre isso depois. E descendo lá para os grupos, né, eles se aproximam do primeiro grupo com o instrumento cristalino, e esse grupo era formado por 14 homens e mulheres de vários tipos. E ele começou a efetuar algumas observações e dizia algo, né, para os dois que o acompanhavam e que tomavam nota do que ele falava. Mas antes que eles se retirassem desse primeiro grupo, né, que ele havia feito algumas anotações, né, a respeito daqueles homens e mulheres, mas antes que eles se retirassem, ele teve, né, dois homens se aproximaram e pediram explicações a respeito do por que eles estavam ali, né? Eles queriam entender por que eles estavam ali. Então, o primeiro homem que se aproxima, né, do chefe fala: Justiça, justiça, eu estou sendo punido sem culpa. Eu fui homem de pensamento e de letras, entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia de avarentos? Então, ele não estava entendendo porque ele havia sido colocado num grupo que ele chama de avarentos, né? Num grupo cercado de avarentos, porque ele era um homem que havia estudado, que era um homem letrado, né?
E ele está então questionando: se vocês escolhem com equidade, me livrai-me desse labirinto em que me vejo, porque eu estou, não estou no bom lugar. E um outro vai dizer, né, magistrado venerável, por quem sois? Eu não pertenço à classe dos sovinas. Então, esse grupo, a gente já vê que é um grupo, né, que foi colocado junto, porque eram, de acordo com, com a energia deles e com a mente deles, eles eram, identificados como sovinas e egoístas, né? Então, esse segundo homem, ele vai dizer, eu não pertenço a essa classe. Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos eram meu tema predileto. Pode assim o intelectual equiparar-se ao usuário? Então eles, é? Usurário. Então eles estão, ele está questionando, né? Porque era um homem que viveu a vida estudando, né? Ele não se identificava como um sovina, né? Que uma pessoa que vivia para o dinheiro. E então os seletores ali, o chefe vai dizer, né, chamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Então ele identifica ali todos aqueles que pertencem àquele grupo, eles tinham uma vibração de egoísmo. Então ele vai perguntar o que fizestes, né? Porque ele se dirige a todos aqueles do grupo, que fizestes do tesouro cultural recebido. O vosso tom vibratório, né? A cor deles, da vibração deles, demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Então, aqui tem algo muito importante, né, que a gente pode discutir depois, porque quantos, né, estudam e vivem a vida, né, nos livros, no aprendizado, mas não oferece auxílio a ninguém. Então, é considerado tão sovina quanto aquele que acumula, bens materiais e também não compartilha com ninguém. E ele vai completar: esta casa é de justiça, em nome do governador do governo do mundo, né? Afiançou o explicador sem alterar-se. Então, ele descreve como um espírito que estava impassível, mas mostrava uma profunda amargura, né? No semblante dele. Aí ele se dirige, né? Os três, eles se dirigem para o segundo grupo, né? Que nós podemos identificar como um grupo de caluniadores e mentirosos. Então, alguém daquele grupo vai também questionar por que ele estava ali. Que ocorre neste recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Então, na cabeça dele, ele não era um caluniador, né? Ele estava ali e ele não se identificava com aquele grupo e com as pessoas que estavam ali que eram identificadas como mentirosos. Ele continua explicando: eu criei numerosa família. Nunca traí as obrigações sociais. Fui correto e digno, e não obstante, aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. E ainda com acento colérico, ele diz: quem me acusa? Quem me acusa? Então ele estava ali, então, inconformado de fazer parte daquele grupo. E o seletor, né, aquele espírito, vai explicar por que ele estava ali. A condenação transparece de vós mesmo. Caluniastes vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador.
Debitastes nos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro. Então, aqui ele explica, né, que era alguém que inventou muitas desculpas, né, de saúde para fugir do trabalho, né? Então, ele foi alguém que se aposentou muito cedo, né? Porque ele vai dizer que conseguistes o que ele pretendia, né? Ele se aposentou porque de tanto buscar, né, a doença para se afastar do trabalho, ele empenhou amigos, ele subornou consciências delituosas e ele obteve o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolvestes, senão dormir e conversar sem proveito. Então foram 40 anos depois que ele se aposentou, sem ter feito nada de útil, né? Ele dormia e conversava sem proveito. Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. Então está explicado por que ele estava naquele grupo dos caluniadores. E um terceiro grupo, né, que onde eles vão, né, para fazer a seleção, uma mulher se aproxima, e nós podemos identificar esse grupo como aqueles que possuem desregramentos emotivos. E ela vai questionar por que tamanha humilhação? A mulher inquiriu em pranto copioso. Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social. E arrebanham-me entre mulheres sem pudor, né? Ela estava ali entre outras mulheres a quem ela classificava como sem pudor. Que autoridades são estas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? E lá o espírito, né, aquele espírito vai explicar por quê. Nós estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Consultai a própria consciência. Terei sido realmente a padroeira de um lar respeitável, como julgais? O teor vibratório que ela possui assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos, em cuja extinção gastareis longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. Ele não dá mais detalhes, né, do que seriam os desregramentos emotivos, mas nós podemos fazer algumas ideias do que ele está querendo dizer aqui, né? Aquela senhora inconformada gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores ali prosseguiram na tarefa a que se impunham com frieza. Não adiantou gritar. E então eles se aproximam do André, do Eloy e do Gúbio, né? Quando eles se aproximam ali, eles voltaram, né? Aquele aparelhinho lá de espelhos para os três e não identificaram nada. E o chefe disse para os que o acompanharam, ele os classificou como entidades neutras. Fixou-os, né, com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse mudo as intenções mais profundas, e passou adiante. Então, passou por eles ali sem ter feito nenhuma remarque, né? Sem ter remarcado nada. E o Gúbio, então, o André Luiz, curioso, né? O André Luiz pergunta para o Gúbio e o Gúbio vai explicar que eles não foram acusados de nada, ser-nos-á possível o engajamento no serviço desejado. Então, eles passaram pelo exame ao qual eles tinham que, que serem, né, colocados, né, avaliados para poderem, após, encontrarem o Gregório. Então, eles não foram acusados de nada. Então o Eloy pergunta, né, que aparelho que era esse que aparelho é esse que ele usa, né?
E o Gubbio explica que era um aparelho que é um captador de ondas mentais, porque a seleção individual exigiria longas horas, né? Se ele tivesse que fazer um por um, né, daquele monte de espíritos que estavam ali, daquele grupo imenso, levaria muito tempo. Então, as autoridades que dominam nessas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. Então, esse aparelhinho, né, esse aparelho foi construído ali, né? Então, era um aparelho de uma certa tecnologia magnética, né, para identificar a cor, né, o magnetismo daqueles espíritos, né? E a vibração é própria de cada um. Então, cada um ali expelia uma vibração e o aparelho identificava aquilo. E o André Luiz perguntou, né, por que ele nos considerou neutros? E o Gubbio explica que o instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para outra esfera. É um recurso para a identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge a zona superior. Então, está explicado por que não foram, né, o aparelho não reagiu, né, diante dos três. Então, mas por que que se fala, né, naquela casa em nome do governo do mundo? O André Luiz pergunta. E o Gubbio explica, né? Não te esqueças, André, de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa e não nos círculos de gloriosa santidade. Não se esqueça a palavra evolução e recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus? Então, aqueles espíritos julgadores estavam procedendo da mesma forma, né? Agindo como muitos aqui na Terra agem, né, entre aspas, em nome de Deus e causam muitas dores e sofrimentos. E aí ele vai dizer que pouco a pouco a cerimônia foi terminando, né, com a mesma imponência de culto externo em que se havia iniciado e sob a vigilância das sentinelas, eles tornam então ao ponto de origem, aguardando inesperadas imediações e profundos, guardando inesperadas mediações e profundos pensamentos. Então havia muita coisa ali ah, ao que pensar, né, e questionar. E assim termina o capítulo 5, né, sobre esse processo seletivo, que nós entendemos o que significa um pouco. Então, agora a gente pode falar mais a respeito de tudo isso. Muito bom. Então, obrigado, Giovana. Nós temos um capítulo que é em si já um destes capítulos que provocam muito interesse, e muitos ainda virão, porque são capítulos cada vez mais interessantes. Mas esse ele já nos dá uma série de coisas, né? Então, vamos ver, né, se há elementos que chamaram a atenção na leitura, né? Nós vemos ali a continuação do quadro da semana passada, né? Espíritos que se arrogam o direito de julgar, de determinar a sorte desses espíritos que acabam se submetendo porque sabem que são culpados. E vemos o uso, né, de instrumentos e de recursos que mostram que são espíritos que dominam um conhecimento tecnológico, científico, até mais avançado do que os da Terra, né? Então, nós estamos começando a sonhar com isso, né? E o que, da mesma forma que André Luiz previu, por exemplo, no nosso lar, que um dia nós teríamos celulares, né? Que ele não chamou de celulares na época, mas está meio que previsto nesse capítulo, né? Que um dia nós teremos a possibilidade de ler, né, ondas mentais. Já há estudos em algumas universidades, né, sobre esse tipo de possibilidade.
E já há tecnologias que utilizam, né, as ondas cerebrais para controlar instrumentos, ligar e desligar coisas, utilizar computadores para pessoas que não têm, né, as mãos, os braços. Então, há muita coisa que nesses livros acabam aparecendo como estranhas, mas que na verdade mostram para onde vai evoluir também a nossa tecnologia. Mas nós estamos numa zona inferior, né? E isso mostra que ela é povoada não só por esses miseráveis, mas é uma cidade e são talvez várias comunidades, né? Grupos, cidades muito vastos que têm um autoconhecimento científico, né? E tecnológico. Então, bom, eu não vou me alongar muito, porque nós temos apenas duas, três câmeras abertas. Se houver interesse, né, a gente vai discutir mais, se não, né, a gente faz uma discussão mais curta. Karen, depois Yuri. Perdón, yo apago mi cámara porque tuve que salir, pero estoy totalmente atenta. Quería comentar sobre la cuestión del el egoísmo intelectual. Me llamó mucho la atención porque es cierto, ¿no? Muchas personas son muy cultas, tienen mucho conocimiento, sin embargo, lo guardan para ellos, no lo comparten con los demás. Y estaba pensando cómo, bueno, más bien recordé cuando yo estaba en la universidad, tenía compañeros que nunca compartían sus trabajos, nunca compartían como lo que aprendían, no compartían pues nada de sus tareas, así, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? No es como que vas a ser menos inteligente, no sé, como que jamás lo entendí, como mostraban mucho egoísmo, pero yo decía, todos venimos aquí a aprender. No entiendo por qué esa necesidad eh, de mantenerlo solo para ellos, ¿no? Todos compartimos un aula, todos venimos aquí para estudiar, pero pues entiendo que viene desde ese egoísmo de decir, no quiero que nadie me robe como lo mío, ¿no? Mi trabajo o cosas así. En fin, como me hizo recordar mucho esa parte y, y pensaba cómo el espiritismo nos, nos educa y nos enseña a hacer todo lo contrario, a compartir, a compartir el conocimiento, a compartir todo lo que estudiamos aquí, ¿no? Porque es algo tan rico que sería muy triste que los demás no pudieran, pues, conocerlo. Ahora que estamos aquí, intentamos compartirlo con nuestra familia, nuestros seres queridos, pero afuera pues hay una necesidad enorme de este conocimiento. Entonces me llamó un poquito la atención, bueno, más bien me llamó la atención esa parte que comentaron en la presentación. Muchas gracias. Obrigado, Karen. Obrigado, Karen. Interessante, né? Que ele é classificado como um sovina, né? Na verdade, é um tipo, né? Yuri. Oi, boa noite. Obrigada, Ti. Uma das coisas que assim me chamou a atenção nesse capítulo é um pouco quando a gente lê isso, não, que falam dos juízes, do magistrado, tem sentenças, a gente tem um pouco assim como uma contradição desse julgamento externo, porque nós sabemos que não existe na justiça divina juízes, não, que somos condenados por nós mesmos, por nossa própria consciência, por nossa a lei de ação e razão que é imutável aqui, além. Então, mas quando a gente lê isso, diz, tem um tribunal, tem magistrados, tem tudo isso, mas me fez pensar muito quando, por exemplo, quando uno vai ao médico, e que eles simplesmente estão diagnosticando algo, não? Como médico, ele não causou a doença, mas ele somente diagnostica algo que já está ali, não? Então, esses juízes que estão aí, eles não estão
não estão decidindo o destino, mas simplesmente estão lendo um resultado que já está consolidado nesses espíritos, não? Mas a gente tem que ter essa visão muito mais ampla. E outra coisa que eu queria mencionar dessa parte sobre o mecanismo de autoengano e de justificação, e que a gente vê que não existe somente para nós encarnados, sino também daquele lado, não? Porque aí, não todos temos a gente vê como essa incapacidade para aceitar os próprios erros, para olhar a nós mesmos. Então, eles culpam a todos, culpam os outros, culpam o sistema, culpam as coisas. Então, assim, não, a gente pode ver que no mundo espiritual não temos mais essas máscaras físicas ou essas máscaras sociais, porque a gente pode passar uma vida inteira mostrando uma virtude que, na verdade, a gente não tem, né? Então, essa essa ilusão, não, que muitos temos de algo que não somos. Então, achei isso muito importante, não? Porque é um pouco para nós fazer esse trabalho agora, é um trabalho de autoconhecimento, trabalho da mudança e eu escrevi assim, fazer a nossa própria seleção aqui mesmo, não? Onde estamos. A gente tem que pensar, não, a que grupo pertencemos, nós com nossas ações. Isso, obrigada. Obrigado, Yuri. Obrigada, Yuri. Acho que a gente poderia voltar depois nesse aspecto que você falou da questão do diagnóstico, né? Mas vamos passar, Marcos. Boa noite. É também um pouco a questão do diagnóstico que eu achei bem interessante, como os juízes, eles conseguem, quando analisam os casos, ver tudo o que aconteceu de fato, eles conseguem dar o resumo do que a pessoa fez. E eu não sabia, no meu entendimento, eu achava que essa capacidade de poder ver e onde a gente perde todas as máscaras, como disse a Yuri, onde tudo está lá no nosso perispírito, onde tudo dá para ser visto, o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que não fizemos. Eu pensei que só assim espíritos com uma esfera talvez moral mais elevada seriam capazes de ver com clareza essas coisas. Então foi para mim um pouco surpreendente. Eu achei, nossa, mesmo lá numa esfera mais, digamos, pesada, grosseira, mesmo assim dá para ver de forma, eles conseguem detectar, os juízes, exatamente o que a pessoa fez em vida, com precisão, até para justificar na hora de dar o veredito. Então isso para mim foi interessante. Eu não sei, então isso me leva a crer que todos os espíritos desencarnados podem ter essa capacidade de olhar outros irmãos e já saber exatamente o que se passa, ou talvez isso demanda alguma. Para mim, isso não está claro assim. Depois será uma questão, talvez, não sei se vocês têm essa maior compreensão. E obrigado, Marcos. A gente pode voltar já já nisso. Alexandre, Adriana. Desculpa. Eu ia falar outra coisa, mas é interessante que o Alexandre estava falando para mim aqui agora. Ele falou, mas por que que tem um pouco a ver com isso que o Marcos está falando também? Por que que o intelectual que não compartilhou, que foi egoísta, tudo, né? Ele falou assim, o Alexandre falou, mas não é a própria consciência que os estavam julgando? Então, ele, na consciência dele, ele não era culpado, mas por que Não que da ele... avareza. Não da avareza, né? Mas ele estava ali no grupo dos Sovinas, então, mas é a questão eu falei para o Alê, não sei se está certo, mas eu acho que seria a questão mais da vibração dele, né? Do egoísmo dele. Mesmo que ele não se ache um Sovina, mas ele foi egoísta, então a vibração dele exala isso, né?
para entrar nessa categoria, não sei. Mas o que eu ia falar era outra coisa, só vou falar rapidinho, aí depois o César acho que vai ter muita coisa para explicar para a gente, né? A questão que você estava falando, César, da tecnologia, né? Que tem muita coisa aqui nos livros do André Luiz, que depois de um tempo a gente começa a desenvolver aqui, isso começa a ser desenvolvido aqui na crosta, né? Mas a gente estava até discutindo isso no final de semana com as crianças, porque nos nossos estudos, né, com eles, a gente estava falando, lá eles estão bem mais evoluídos que nós tecnologicamente, né? E se nós já estamos desenvolvendo essas tecnologias que o livro do André, que os livros dizem, né, os livros dizem, imagina lá como que eles já não estão mais evoluídos ainda agora, entende? Ou seja, porque eles também estão em evolução. Imagina o nosso lar hoje, deve estar com tecnologias ainda mais avançadas. Aí a nossa imaginação foi, né? Falou, nossa, imagina, que lindo que não deve ser tudo que está, né, o que está sendo desenvolvido lá, mas era só uma curiosidade. Obrigado, Adriana. Obrigado, Alexandre. Mas é isso mesmo, né? Eles continuam evoluindo e provavelmente já estão muito mais avançados do que a gente pode imaginar, porque são essa tecnologia que nós vemos numa zona inferior, né? Nós, por exemplo, lembramos, né, que não lembro agora se é em Nosso Lar ou num outro livro mais à frente, que num certo momento eles vão lembrar a um espírito as encarnações passadas dele e aquilo vai ser projetado numa tela, né? Então, nós estamos diante de tecnologias que implicam já um domínio, né, das ondas, não só físicas, como nós vemos na Terra, né? Nós temos o espectro eletromagnético, que compreende já uma imensidão né, de extensão, mas nós, por exemplo, né, nós conseguimos ir além dos 300 aos 700 nanômetros, né, que é a faixa que nós vemos, né, que são a faixa colorida, podemos dizer assim. Nós vamos um pouco além delas, né, e um pouco aquém. Nós podemos, por exemplo, ler o infravermelho, né, o calor dos corpos, e nós podemos ver o ultravioleta, nós podemos ouvir rádio, nós podemos ver televisão, tudo isso são ondas invisíveis, né, aos nossos sentidos. Mas nós estamos aí falando, né, de uma faixa de ondas que nós já sabemos que tem ondas cerebrais, mas nós não conseguimos ainda, nós já sabemos que elas se transmitem, né, porque a telepatia já está confirmada, mas nós não sabemos ainda como identificar, né? É claro que isso está numa faixa de onda, que está ligada ao perispírito, por exemplo, né? Que tem um certo efeito no cérebro, porque nós medimos ondas cerebrais, né? Mas provavelmente no cérebro é como a, a ressonância, né? A gente bate no perispírito e ressona no físico, né? Nós medimos essa ressonância, mas não a onda original. Então é muito complexo, porque nós já temos essas tecnologias no plano espiritual. Agora, essa questão, né, da leitura, Marcos, não, ela não é privilégio dos espíritos superiores, ela é privilégio dos espíritos que têm capacidade intelectual. E imagina, por exemplo, um grande psicólogo da Terra que desencarna, mas era ateu, materialista, hedonista, que não queria saber de nada, que orientou muitas pessoas de maneira errada. Ele chega no plano espiritual, ele continua sendo um grande psicólogo, ele é capaz de ler as pessoas. E a partir dali, bom, ele já é só uma habilidade que ele vai aperfeiçoar, né? Então, não há muito, né? Nós temos na Terra, por exemplo, se você assiste um filme como O Mentalista, a série, né? O Mentalista,
ela é perfeita, porque ela mostra como você pode analisar uma pessoa por pequenos gestos, por pequenos sinais, por pequenas indicações, né? Então, há pessoas que não precisam sequer ler ondas mentais, mas nesse caso eles leem, porque são espíritos provavelmente altamente inteligentes. E notem que nós estamos supondo que eles são juízes, mas não está escrito em lugar nenhum que eles são juízes, eles são seletores. Então, nós vemos, por exemplo, por que que esses espíritos se materializam? Porque eles têm o domínio do perispírito. E por que que eles usam essa entrada? Porque é teatral, né? E por que esses espíritos têm que se materializar? Porque não deve haver no plano deles muitos com essa capacidade. Eu faço aqui suposições para me colocar num contexto, né? Por exemplo, quantos especialistas em física tem no Quebec? Tem vários. Quantos especialistas em tecnologia nuclear? Não muitos, né? Então, quando você começa a afinar, você vai ver que tem certos conhecimentos que são privilégio de uma minoria. Você pode ser físico teórico, por exemplo, mas quantos sabem manipular energia nuclear? É uma minoria. Suponha que quantos físicos hoje trabalham para grupos terroristas, governos tirânicos. Quantos biólogos de alto nível, químicos de alto nível, trabalham para produzir armas biológicas e químicas? Não é porque é inteligente que Não é porque é tem inteligente, né, valor, né? que ele tem evolução moral. Agora ele chega no plano espiritual, ele diz, bom, que se dane, né? Eu vou trabalhar. Eu vou continuar tendo poder, né, e vou continuar mandando. Então, esses espíritos seletores são claramente espíritos, talvez até sejam juízes. E tem uma série de coisas que André Luiz não fala, porque senão ele escreveria um romance de 300 páginas, 500 páginas, porque ele teria que contar todos os detalhes. E alguns ele se coloca na posição de quem não sabe, né? E talvez ele não saiba mesmo. Por exemplo, quem são esses juízes? Esses seletores? Qual é o conhecimento que eles têm? Nós só podemos ler nas entrelinhas. São claramente indivíduos que têm um conhecimento intelectual muito superior à média de toda a população daquele lugar. Eles talvez estejam selecionando para que sejam julgados depois, mas já indicando que eles pertencem a uma categoria, porque tem dois tomando nota ali, né? O que vai acontecer depois? Para onde vão esses espíritos? E os seletores, para onde vão? Provavelmente para uma outra cidade, onde vão se materializar para produzir o mesmo efeito e o mesmo tipo de trabalho. Porque você não acha, né, espíritos com essa capacidade em qualquer lugar. Então, não é porque estão numa zona inferior que eles não têm, por exemplo, a cor amarela que a Giovana falou, né, nós discutíamos isso é, quando ela preparava, né? E ela levantou a questão por que amarelo? E o amarelo é uma das cores associadas na teosofia, no esoterismo, ao desenvolvimento da intelectualidade, né? Mas eles tinham uma luz que era abraseada, é como quando você olha para o ferro incandescente, aquilo ofende teus olhos, né? Porque tem calor misturado, é uma coisa que não é suave, bonita, Doce, né? doce, né? É uma luz agressiva, mas é luz, porque eles são espíritos de grande inteligência, devotados ao mal, a tal ponto que eles têm o controle do próprio perispírito, né? Lembra que logo no começo do capítulo ele fala de formas estranhas, de espíritos com formas estranhas volitando. Ele falou, mas como assim eles estão volitando? Porque volitar
não é um privilégio dos espíritos superiores. Volitar nas zonas superiores é um privilégio deles, né? Mas volitar exige simplesmente capacidade mental, controle da vontade, né? Então, nós temos um quadro, né, que mostra que você tem uma cidade, uma verdadeira comunidade com uma estrutura de justiça, de polícia, né, de técnicos. Os técnicos que estavam selecionando já esses grupos, eles tinham provavelmente a capacidade de ver as cores, mas não de saber exatamente o que era cada um daqueles casos, né? Já aqueles seletores sabiam ler cada pessoa, dizer o que ela fez, né? E você vê que eles não tinham sequer, eram seres frios, né? Você está falando que você foi uma mulher honrada, né? Mas não é bem isso, não, né? Fica quietinha que eu sei, É posso falar aqui o que você fez, subconsciente. né? Então, eles não querem nem. Você vê que eles, assim, é como se é o sujeito muito ocupado, que não tem tempo a perder, né? E fala, eu vim fazer o trabalho e deixa eu ir embora logo disso aqui, Mas, de porque, certa forma, né? esse chefe devia estar cansado, né, desse trabalho, porque o André Luiz fala, né, É, que ele mostrava estar amargurado, né, na melancolia, melancolia. né? Porque é fazer um trabalho que, assim, você sendo um sujeito de alto nível intelectual, você sabe que você está fazendo um serviço sujo, né? Ele te dá reconhecimento, ele te dá. Poder, Por exemplo, nós temos hoje, né, nós temos hoje quantos técnicos de alto nível trabalhando em ministérios da Justiça, da Fazenda, né, dos Exércitos. São gente altamente preparada, né, de alto nível intelectual, com formações que às vezes exigem mestrado, doutorado, e muitos se devotam ao trabalho do mal, a fazer mal. Então, nós estamos diante desse quadro. São espíritos que, ao desencarnarem, recusam qualquer noção de consciência, não aceitam que possam estar errados, né? E usam o poder e a inteligência que têm para se impor, né, a estas comunidades infelizes. Mas é muito interessante porque nós vamos ver no correr do texto que vão vir explicações, né? O próprio Gregório, num dos capítulos, explica, né, por que nós julgamos, porque nós julgamos, né? Ele vai explicar. Há várias explicações por que Deus permite, né? Gubbio mais à frente vai explicar por que Deus permite aquilo, né? Então, há todo um contexto ainda que vai vir aos poucos, né? A gente se assusta diante disso, mas, na verdade, é muito lógico, né? Basta olhar. Eu fico impressionado como cada vez mais a Terra se parece com esse lugar, ou esse lugar se parece com a Terra. Porque eu lembro quando eu estava na faculdade, né? Eu não sei se o cara estava brincando ou se ele estava pescando, né? Eu fiz química. E ele, um dia lá, ele falou, pô, eu estava falando com um cara aí, ele falou que o cartel da Colômbia está procurando químico para trabalhar para eles. 80 mil dólares por mês, isso lá em 1996. Aí o pessoal, né, começou a conversar, nós estávamos ali na hora da pausa, e alguém falou, mas é um trabalho só de ida, né, porque você não pode sair nunca mais. E aí o rapaz que estava falando falou, realmente, né, mas é o mesmo quadro, né, quem trabalha para esses grupos? quem está Quem está fazendo. falsificando leite, né, no Brasil e no mundo? Quem está falsificando remédios? São essas pessoas altamente inteligentes,
né? Então, né, na verdade, esse lugar é quase ingênuo perto do mundo em que nós vivemos. Ele é quase bonzinho, né? Porque a gente tem a impressão que ele é muito pior, mas vamos olhar direitinho que nós vamos ver que não é assim, não. Agora, esse caso, né, que o Alexandre levantou do rapaz, encaixa nesse caso que André Luiz nos dá a história, né, e deixa para a gente tirar o que está escondido nas entrelinhas, né? Nós podemos imaginar. Ele não diz que tipo de intelectual ele era, né? Ele não diz que ele não, para que ele seja considerado um sovina, ele tinha provavelmente um conhecimento que poderia ter sido muito útil a outros e negou. Esse conhecimento pode ser um conhecimento que teria feito bem para milhares de pessoas, poderia ter salvado vidas, ajudado comunidades, né? Quantas pessoas têm que têm conhecimento importante e que só trabalham se tiverem uma compensação financeira altíssima, né? Então, André Luiz não nos dá detalhes, né? Porque ele se coloca ali na situação de que alguém que está assistindo uma cena nos conta para que a gente tenha uma ideia do que acontece, né? Mas ele não nos dá detalhes. Agora, é claro, né, que sim, há uma questão da vibração desse espírito, mas alguém que viveu para si, que tinha algo precioso que poderia ter usado e feito bem para muita gente, mas que nunca fez questão de distribuir isso. Agora, que ponto aquele conhecimento fez mal, né? Não ter sido distribuído, a que ponto ele pode ter feito mal? Então, ele cai um pouco na categoria oposta, né, desses espíritos que eu estou falando, que são esses grandes cientistas, tudo mais que trabalham para pessoas más. Mas ele cai na categoria daqueles que tinha, né, conhecimento e nunca fez provavelmente nada para ajudar o mundo, né? Porque tem uma coisa aqui que a gente teria que discutir, né? Você pode ir para uma universidade, a Karen levantou um pouco isso. Você pode ir para uma universidade e é claro que você está fazendo um esforço pessoal para adquirir conhecimento. Muito bem, mas quem produziu esse conhecimento? Quando você vai para uma faculdade de física, você está pagando quanto para Newton, para Galileu, para Copérnico, para Einstein, para todos os físicos que construíram a física nos livros que você está lendo? Quanto você está pagando para eles? Então, claro que você merece. Se vai trabalhar como um profissional, você merece ter a compensação do seu trabalho, mas o conhecimento também foi dado a você pelo trabalho gratuito de centenas de pessoas que compuseram esse conhecimento. Então, lógico que eu posso cobrar pelo meu trabalho, mas eu tenho que lembrar que esse trabalho só é possível porque alguém trabalhou antes e forneceu esse conhecimento para mim. Então, a gente tem que ter uma medida, né, do bom senso e de entender que, sim, nós precisamos ter um salário para viver, mas partilhar a vida, né, ser generoso na distribuição dos recursos, né? Se nós falamos de partilhar coisas materiais, que diria, né, de partilhar coisas espirituais e conhecimento. Então, aliás, é muito bonita a época em que nós estamos vivendo nesse aspecto, né? Você vai hoje na internet, você quer aprender biologia, né? Você tem centenas de possibilidades, né? Você quer aprender física, está tudo disponível, é uma democratização do conhecimento, como deveria ser mesmo, porque ele foi produzido por pessoas que já fazem 2000 anos, né, que não estão aqui,
e um Pitágoras, um Aristóteles, né? Tem espíritos, um Tales de Mileto. Nós usamos em matemática, né, os teoremas de Tales, E a gente nem né? sabe que está E usando. nem sabe que está usando, mas ele está ali, tudo compilado num livro de matemática que você abre como se não fosse nada, né, mas é o trabalho de muitos cérebros, de muitos espíritos que colaboraram para isso. E é interessante porque a Yuri falou da questão do diagnóstico, e é bem isso, né? Esses espíritos se especializaram em ler o sujeito, né? Mas o médico que está fazendo o diagnóstico, ele pode ser um pervertido, ele pode ser um psicopata, mas ele se formou em medicina, ele sabe fazer um diagnóstico. Então, esses espíritos que estão ali, né, selecionando, julgando, não quer dizer que sejam grande coisa, né, ou boa coisa. Grande coisa, talvez no sentido intelectual, mas não boa coisa. Então, eles estão ali numa frieza tremenda, né, sem nenhuma piedade, sem nenhuma compaixão. Eu vim aqui para selecionar, como quem seleciona gado. E, e vão exercer a função deles, mas é muito interessante. É muito interessante porque nós vamos ver no correr dos capítulos, é impressionante as imagens que André Luiz vai nos dar nos próximos capítulos, além dessas, né, que já nos impressionam, e como ele vai mostrar que, na verdade, existe uma lógica por trás do funcionamento desse lugar. Existe uma lógica por trás do funcionamento. Não é uma coisa, um acidente, né? Existe uma lógica, e é uma lógica permitida por Deus, porque ela acaba cumprindo finalidades que Deus quer, né? Então, nós vamos ver isso no correr dos próximos capítulos, mas é isso, né? Acho que a gente fez os Essa pontos. do Alexandre falou que né, essas pessoas têm consciência, estavam ali porque tem o peso na consciência, como que elas não se identificavam no grupo, ao grupo ao que pertenciam? Ah, mas isso, né? Será que elas não tinham mesmo consciência? Né? Nós vemos a mulher, por exemplo, que reage, né? Falando, pelo amor de Deus, eu fui uma mulher honesta, né? Porque no mundo ela podia se esconder, né? Porque esses espíritos estão ali, uma das características que nós identificamos nesses espíritos que estão ali é a recusa do verdadeiro arrependimento e da verdadeira culpa. Eles passaram a vida enganando o sistema. Ela conseguiu matar 4 filhos e um esposo, aproveitou a vida, né? Viveu né, na vida deslumbrante e fácil, Aquele do que aposentou e viveu 40 anos, né? né? Quantos fazem isso e vivem, né? Sustentados pelo trabalho dos outros e por Pelo quê? sistema, Pelo sistema. usam o sistema para se beneficiar. Não estão fazendo aparentemente nada ilegal. Só que você passa 40 anos falando da vida dos outros, conversando na praça, tomando cervejinha com os amigos, nunca pegou um livro, nunca estudou, nunca foi útil, poderia ter feito 3 faculdades nesse tempo, né? Poderia ter se dedicado a um ideal. Então, esses espíritos, lá no fundinho, eles sabem, né? Eu estou usando o sistema, ninguém pode me acusar de estar fazendo algo ilegal. Mas lá no fundo, eles Sabem que sabem. são E vão culpados. parar ali, porque é ali que eles vão fazer face ao julgamento impiedoso, né? Porque eles agiram de modo impiedoso. Eles foram manipuladores, né, da situação. Eu falo eles aqui, né? Porque a gente está fazendo referência aos personagens, mas nós poderíamos falar nós, né? Então, essa questão da consciência é relativa, né? Porque aquela mulher, por exemplo, a hora que ela vê, ela começa a falar, a consciência grita. E o que que ela faz na hora que a consciência grita? Ao invés de cair de joelhos e se arrepender, ela diz: vinho, vinho, né? Bebida, me dá alguma coisa para eu esquecer. Porque ela não quer reconhecer, né? Então, são espíritos muito endurecidos, na verdade.
né, na vingança, no crime, nos abusos, Na né, na exploração. exploração dos outros, do sistema. Agora, isso nos faz pensar, hein? Porque quantos, né? A Isso gente nos estava até faz pensar. discutindo antes de começarmos o estudo, é, a importância, né, do conhece-te a ti mesmo, né? Porque quantos estão vivendo achando que e não identificam um erro, não identificam o problema em si, né? Quantos estão explorando as pessoas, estão explorando o sistema e não conseguem, não se identificam, não veem que estão vivendo e estão criando para si um problema, Ou afogam, né? né, a própria consciência. Então, A Yuri usou o termo, né, a justificação e a racionalização, né, se eu não me engano. Não, eu falei do autoengano Autoengano, e a exatamente. justificação. E a gente pode colocar justificação, que, né, pode colocar aí como sinônimo a racionalização. Quando nós inventamos razões para nos convencermos de que o que estamos fazendo é legítimo. Então, nós estamos diante de espíritos que estão nessa condição. Isso que a Giovana falou, né? Se a gente olhar honestamente, tiver honestidade desde agora, como a Yuri falou, começar a ver exatamente quem nós somos, o que temos que fazer, né? O trabalho que temos que fazer em nós mesmos, irmos corrigindo o que precisa ser corrigido, né? Essa honestidade já é em si um processo que nos garante poder continuar fazendo isso no plano espiritual, né? então aí vem, né, a lição do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o dever, né? Cumprirmos com os nossos deveres e honrarmos os nossos E deveres, fazermos, né? né, esse esforço de reforma interior, porque é aquilo que Emmanuel usa, aquela imagem que nós já lembramos aqui outras vezes, né, da morte como revelador, né, fotográfico, que revela o que está escondido no negativo. E a morte é esse revelador, porque não existem mais máscaras, né? Na Terra você pode vestir a máscara de honesto, de trabalhador, de, né, pessoa correta, mas você pode ser exatamente o oposto disso tudo. E aqui nós conseguimos enganar, né, a humanidade, porque o ser humano vê tão pouco quanto qualquer ser humano. Mas no mundo espiritual nós não podemos fazer isso, né? Então, é essa realidade que se descortina para nós com os livros de André Luiz, que já vem desde os textos, na verdade, de Allan Kardec, no Céu e Inferno, na Revista Espírita, né? Mas com André Luiz isso vai se refinar a um ponto realmente extraordinário. E nós vamos ver, assim, nosso tempo acabou, mas nós vamos ver, né, que são grandes estruturas de vida funcionando no mundo espiritual, né? Se você prestar atenção nos detalhes, né, por isso que esses livros terão que ser lidos outras vezes. Então, quando você entra no lugar, tem tochas queimando. Bom, que tochas são essas? Qual é o material? Que tipo de combustível? Como foi acesa? Como foram feitas aquelas construções? Né? São espíritos que construíram, que dominam a técnica, né? As estradas, os prédios, a cidade, Ele fala de janela. janelas, grades, né? Grades eletrificadas. Nós estamos diante de um mundo que tem magnetizadas, né? Ele vai falar, que tem toda uma vida, uma tecnologia. E esses aparelhos que esses espíritos produziram, por exemplo, podem ter sido aparelhos que eles produziram, que não seja algo comum e produzido em massa ali, né? E isso faz com que eles sejam ainda mais importantes. Nós não sabemos, né? Mas se eu pensar como pensaria uma pessoa que trabalha para o mal, por que que eles dariam isso para todo mundo, né? Então, é muito complexo e, ao mesmo tempo, nos leva assim, a uma série de reflexões, né, que são muito interessantes. A verdade é que a verdade vai aparecendo, né? Nós não escondemos nada e é realmente uma autoilusão, um autoengano
nós acharmos, né, que vamos passar impunes e incólumes, né, pela justiça divina, né? Isso não vai acontecer. Que, na verdade, é amor e compaixão também, né? Desde que a gente esteja trabalhando, se esforçando, fazendo bem, né, tentando, né, ela vai levar isso em conta também. Muito bom, amigos. Acho que, se não houver mais nenhum comentário de última hora, nós vamos finalizar, ok? Então, vamos agradecer, né, o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos a bênção da compreensão, da visão que se alarga para horizontes maiores. E à medida, Senhor, que vemos mais e melhor, também vemos, Senhor, quão necessitados somos, quanto temos para trabalhar, para crescer. E nós agradecemos, Senhor, pois queremos crer que já estamos matriculados nesta escola do Espírito. Pedimos ao Senhor que nos abençoe para que possamos ser alunos aplicados, atentos, esforçados, pois infinito é o aprendizado na escola da eternidade. Que nós possamos fazê-lo, Senhor, sob a luz da vossa proteção. Abençoe nossas vidas, abençoe nossos lares, nossos entes queridos. Guia-nos, Senhor, pelo caminho, que possamos fazê-lo com devoção, com esforço, com alegria, pois o Senhor é o Mestre que nos conduz. Queridos benfeitores, nós agradecemos vossas presenças. Os irmãos que nos acompanham, que aproveitam estes momentos, assim como nós, para aprendermos, refletirmos, avaliarmos e reajustarmos nossas vidas e nossos passos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita continuar aprendendo, crescendo, servindo, melhorando. Guarda-nos, Mestre, no vosso amor, hoje e para todo sempre. E assim seja, Senhor.